A campanha começou ontem, então ontem já começou foi autorizado assim, né, doutor José Paulo, a que os candidatos possam pedir voto agora e divulgar os seus números, né? Mas também tem outras questões que podem ser feitas, outras não, e a gente aproveita para tirar essas dúvidas com você agora. Seja bem-vindo, viu? Bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura, do Revista da Cultura. Esse momento tão aguardado, né? A possibilidade realmente que os candidatos possam pedir voto sem a preocupação, né, de ser pego pela legislação eleitoral, né, sem o pedido de voto explícito ou implícito. Enfim, agora podendo divulgar seus números, agora podendo conversar de forma mais aberta com a população e poder fazer todo esse trabalho de divulgação da sua candidatura através da propaganda eleitoral. E de que forma pode ser feita essa propaganda eleitoral? Isso que é tão importante para que a população, o eleitorado, saiba quem são os candidatos. Isso. E tenham essa possibilidade de escolher e entender qual que traz a melhor ideia, a melhor proposta e de que forma isso pode ser colocado. Então eu relacionei aqui alguns pontos para que a gente possa falar rapidamente, até porque você tem mais entrevistados, tem uma pauta extensa, tem a participação do nosso amigo Nil Júnior. Nil Júnior, daqui a pouco. Enfim, então eu já posso... Pode, vamos embora. Então, não vamos, é como sala de aula, a gente aqui não vai parar não, vai começar a desenvolver a nossa conversa. Bom, eu trago logo comício, né? Comício, a gente, em outras eleições, a gente estava acostumado comício até às 22 horas, certo? E o comício, esse ano, ele pode ir das 8 às 24 horas e o último comício podendo estender por mais 2 horas. E até quando eu posso fazer comício? Até o dia 3 de outubro. Então tá liberado o comício. Tem que ser 3 dias, 72 horas antes do pleito. Pode realizar atividades de campanha. Comício. Né? Até um dia antes, aí você agora já faz a provocação para que eu diga que até a véspera da eleição possa fazer carreata, passeata, caminhada, motoada, enfim. Caminhada, motociata, né? Como a gente chama assim, motoada, isso tudo pode ser realizado. Até a véspera da eleição, tá? E aí, essa propaganda eleitoral, esse ato de campanha, não pode ter o discurso. Né? Entendi. Então você pode fazer dessa forma, você pode fazer porta a porta, você pode fazer visitação, mas o ato do discurso, que é o que entende-se que seja o comício, esse não pode, isso até a quinta-feira antes da eleição, tá? E aí essa observação que o último comício a ser realizado, ele pode se estender por mais 2 horas, ou seja, na prática ele entraria na madrugada se realizado na quinta-feira, na madrugada da sexta, tá? E aí a utilização de carro de som. Carro de som, ele só pode ser utilizado nesses atos que aqui nós mencionamos, em dar apoio como amplificador de som em carreata, motoada, passeata, caminhada e comício, certo? O trio elétrico ele pode ser utilizado como antigamente se utilizava a F4000, né? Sim. Aquele caminhão atravessava ali a rua. Isso, virava o palco, né? Virava o palco. Então o trio elétrico ele pode ser utilizado, certo? Como palco e como amplificador de som. Então ele tem que ficar parado. Entrou em movimento, participando desse ato, como se fosse um comício, fazendo uma puxada, como se fosse uma micareta, vamos dizer assim. Sim. Certo? Aí é vedado, é propaganda irregular, tá? Então carro de som circulando sozinho na cidade, como nós tínhamos antigamente, o dia todo, eram vários carros de som, todo candidato procurava fazer. Teve candidato aqui,
Inclusive, eu acho que você vai saber que numa campanha dele acho que para deputado estadual, ele utilizava um carro de som com mais 2, 3. Se ele estiver ouvindo, ele sabe que eu estou falando dele. Ele utilizava um carro de som e mais 2, 3 carros, enfim, acompanhando. Ele dizia, é uma mini carreata. Bom, aí vale a sabedoria de cada eleitor, né? E a fiscalização da Justiça Eleitoral e dos adversários para questionar se isso seria uma carreata ou não. É bem interessante, doutor José Paulo, que o seguinte, muita gente pode perguntar, mas a Justiça Eleitoral tem pé suficiente para chegar a todo canto para observar o que é propaganda irregular, o que está irregular, aí é onde entra, né? Os próprios concorrentes nas eleições, eles são os fiscais, né? Então, por exemplo, o fiscal A vai fiscalizar tanto o B como o C, o D, e o D fiscaliza todo mundo, o C também, e o B fiscaliza todo mundo. Então, todo mundo se fiscaliza, né? As campanhas, elas ficam se fiscalizam e mandam essas informações para a Justiça Eleitoral, que é a que vai analisar realmente se aquilo é de fato algo irregular, né? Não só os candidatos. Antes da minha iniciar a participação, você mencionou aqui o aplicativo Pardal. Isso, a Pardal. Ou seja, a Justiça Eleitoral criou esse aplicativo, né, e disponibiliza para a população. Então o eleitor também é fiscal. Então essas informações que eu trago agora, ela não serve apenas para os candidatos, né, saber como proceder, mas serve para a população. Então aquela propaganda irregular que está lhe incomodando como um carro de som era uma queixa antiga, né? É verdade. Da população. Era uma poluição sonora terrível. E não se respeitava a distância mínima de hospitais, escolas, enfim. E essa poluição sonora que incomodava bastante, certo? Então, desculpa. Não, sobre a questão da fiscalização do Pardal, né? O Pardal. Então o Pardal ele serve para o eleitor também ser fiscal do processo eleitoral. Isso é importante colocar. E aí, registrando caminhada, carreata e passeata, ela vai até as 22 horas, certo? Diferente do comício. O comício então, é que vai poder ir até meia-noite, prorrogável por mais 2 horas. Isso, não confundir, certo? O comício com esses outros atos. Geralmente o pessoal quer fazer algumas minis carreatas, né? Para mobilizar saindo de vários bairros para o local do comício, né? E aí cada ato desse é uma propaganda eleitoral. O comício configura porque é montada uma estrutura, um palco, né, num local. A Justiça Eleitoral tem que ser avisada, né? As campanhas, elas informam geralmente com antecedência quais são os dias que eles irão fazer atos, né? Então, carreatas, motoada e também o próprio comício, que é um evento maior, né? Então, geralmente os candidatos usam comício para, né, aglomerar mais pessoas e vender, como você colocou, vender o seu nome, né? Colocar o seu nome lá, fazer a propaganda eleitoral de fato. Uma coisa que eu também tenho dúvida, doutor José Paulo, e acho que muita gente que está ouvindo também vai se deparar com isso, é de que a cidade vai ficar cheia de bandeiras, né? Por exemplo, Serra Talhada, todas as cidades, né? Isso aqui não é né? O que a gente está falando é para o Brasil inteiro, não é algo só específico da nossa cidade. Mas a gente vai observar espaços, né, sendo colocados bandeirolas, né, com o número de candidatos, tudo mais. Essas propagandas, elas podem ficar fixadas nessa via pública ou elas têm um período, né? De que horário até qual horário que deve permanecer essa propaganda ali visual de bandeiras em vias públicas? Bandeiras, elas podem ficar nas vias públicas, certo? Não afixadas, enganchadas ou amarradas em postes, postes de iluminação pública, de semáforo, enfim, de bens públicos, certo? Eles podem ficar em bases ou pessoas circulando com as bandeiras das 6 às 22 horas, tá? Mas desde que não
atrapalhe a circulação de veículos e pedestres. Entendi. Certo? Então não pode obstruir calçadas, né, das pessoas. E as vias de trânsito, tá? Então as mesas, as bandeiras, bem como mesas para distribuição de material de campanha, elas podem ficar em vias públicas para distribuição de folders, santinhos, adesivos, certo? Seria nesse contexto da mesa, seria um comitê ali itinerante, né? Para você poder se aproximar da população, né? Distribuindo o seu material. E aí, falando em distribuição de material, não confundir com distribuição de camisas, bonés, chaveiros, tudo isso é entendido como brindes, né? E aí não pode. E aí o eleitor pode se questionar: quer dizer que eu não posso usar uma camisa do meu candidato? Pode, desde que você compre a camisa, você mande confeccionar, né? Em alguma estamparia, em alguma loja, em alguma empresa que faz esse trabalho de estampar na sua camisa, ou qualquer outro vestuário, peça de roupa que você queira demonstrar o seu candidato, em quem você está na intenção de votar, inclusive no dia da votação, né? Que aí você também pode estar todo da cor do seu candidato, da cabeça aos pés, né? Só não pode fazer manifestação, que como em eleições passadas, provavelmente a gente retorna aqui para poder falar do dia da votação, que pode, o que não pode também, para reforçar e o eleitor não ser surpreendido. Esse é só nosso primeiro contato aqui, viu, doutor José Paulo Novaes? Vamos estar acionando, né, a sua pessoa várias vezes aí para a gente tirar as dúvidas, né? Quem tem o conhecimento da área eleitoral, e é muito importante. Inclusive, no próximo sábado, eu queria que a gente pudesse falar, que eu sei que é um assunto bem extenso, propaganda nas redes sociais e a questão da inteligência artificial, né, que está sendo bastante discutida. E aí a gente fala em uma próxima oportunidade, no próximo sábado, acho que ele vai estar por aqui, viu? Pra gente falar sobre isso, que acho que é importante. Tendo em vista a pauta também do dia aqui, conforme nós conversamos fora do ar, a propaganda na internet, a utilização da inteligência artificial, ela requer um pouco mais de detalhamento. Exatamente. E aí, tanta propaganda eleitoral, tá? Pode hoje confundir um pouco até o ouvinte, né? Ficar até atordoado. Enfim, mas a gente vai ter oportunidade de retornar aqui, falar sobre essas situações, falar como se dá a organização para debates, sabatinas por rádio, TV, né? Aqui a gente não tem essa possibilidade de propaganda de guia eleitoral pela televisão, mas nós temos pelas rádios, né? Locais, e a gente também poder estar falando também sobre essa participação das rádios, né? No processo eleitoral. Com certeza. É tão importante o ouvinte tá acompanhando, acompanhando as propagandas. 45 dias, né, doutor? Não dá para chegar, por exemplo, num território como Serra Talhada, em 45 dias, ser em todos os lugares. Então, o rádio ajuda também o candidato quando vem para uma sabatina, quando vem para um debate, vai estar amplamente sendo transmitido e as pessoas vão poder ouvir as ideias, né, dos candidatos. E a Rádio Cultura esse ano, você vem me falando que traz uma novidade, vai proporcionar também às cidades aqui próximas, né? O debate e a conversa com os candidatos também, e isso ajuda bastante ao eleitor decidir quem traz uma melhor proposta, quem traz a melhor ideia, que a propaganda eleitoral, ela serve para isso. Não é só para sair em cima de uma moto com aquele cano de, né? cerrado, né? E fazendo só zoado e arruí, não. A propaganda eleitoral, ela vem para o eleitor saber quem traz a melhor ideia, quem melhor representa, para no dia da votação escolher bem. Muito bem. Doutor José Paulo Novaes, muito obrigado por ter vindo, viu? Tá liberado por hoje, tá? A gente se encontra. Deixa eu só fazer um reforço. Bandeiras não podem
podem ser colocadas e afixadas em bens ainda que particulares. Olha aí. Certo? Adesivos de até meio metro quadrado podem ser colocados nas suas residências, certo? Colocado nos veículos, também com essa mesma medida. A exceção são aqueles perfurados que ficam no vidro traseiro dos veículos, que ele pode ter a dimensão apenas do vidro, certo? Daquela parte do veículo, tá? E nada de vários adesivos que tornam um efeito outdoor, que é como a legislação eleitoral traz, certo? Então, parecendo que está plotado o carro, né? Não pode, isso, né? não pode envelopar o carro, né? Fazer todo aquele trabalho do carro, tudo caracterizado para a campanha. E aí essa parte também de adesivos é importante, assim como pode ter o Comitê Central com essas medições de propaganda eleitoral de 4 metros quadrados, mas o Comitê da Juventude, Comitê de Bairro, eles também já atendem a regra da propaganda até meio metro quadrado. Muito certo? bem. E aí como é que você faz isso? Você informa a Justiça Eleitoral qual é o seu Comitê Central e quais são os outros comitês que você tem, porque aí esse Comitê Central, ele pode ter a sua propaganda nessa dimensão de 4 metros quadrados. Muito bem. Obrigado, meu querido, viu? Até a próxima. Permaneça à disposição. Eu sei disso. Um abraço. Obrigado a todos.